é um momento de muita emoção para o petista que vê um filme passar em sua cabeça. É urgente e necessária a formação de uma frente ampla contra a desigualdade que envolva a sociedade como um todo. E eu lembro como se fosse ontem no grupo de pauta, todo mundo descansando, e aí do nada: gente, estão atacando o Planalto Central, bora atrás disso. Não tem como esquecer esse dia, porque eu fui convocado, para trabalhar durante a cobertura desse acontecimento que, assim, marcou o Brasil de uma forma que a gente jamais vai esquecer. Basicamente o primeiro atentado que existiu na história do país. O senhor de 60 anos chegou subnutrido e desidratado e foi encaminhado imediatamente para uma sala de estabilização. A crise enfrentada pelo povo indígena Yanomami não é uma notícia de hoje. Nos últimos 4 anos, especificamente, nós temos acompanhado as manchetes sobre a omissão dos governos em relação a esse povo, além do aumento do garimpo legal e também dos cuidados e amparos em relação à saúde, à educação e à dignidade que todos nós merecemos. Delegado presidente, deputado Roberto Cidade. Agradeço cada um. Essa aclamação nunca sairá desse coração. Se tem uma coisa que o deputado Roberto Cidade sabe ser, é ser grato. Esse coração está cheio de gratidão por esse Amazonas. Muito obrigado. Viva a Assembleia e que Deus abençoe a todos. Nesse momento eu entendo que é um momento de respeito a todos, Não é uma das minhas bandeiras fortes, mas eu vou respeitar os colegas que proporem projetos nesse sentido. Um terremoto de magnitude 7,8, seguido por uma série de outros tremores. Esses terremotos atingiram a região de fronteira entre Turquia e Síria. E acabamos vendo história acontecer na frente dos nossos olhos, com a morte do ex-governador Amazonino Mendes, um dos mais icônicos da história. Denúncia bastante grave que foi levantada aí pelos repórteres Adriana Fernandes e André Borges do Estadão, que mostra uma série de questões que precisam ser explicadas. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole, e eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. 8 pessoas morreram em decorrência de um deslizamento de terra. Ao menos 8 pessoas morreram após o soterramento de 11 casas provocado pela chuva no bairro de Jorge Teixeira. Já houve toda aquela repercussão da decisão da Polícia Federal de ele sair por uma rota alternativa, de não desembarcar oficialmente para não prejudicar o funcionamento do aeroporto. E lá a questão é muito mais, ou tão brutal quanto as que estão acontecendo aqui nesses episódios, e aí você vê a situação se agravando. Que realmente requer o esforço de todos, tanto do poder público, das 3 esferas, estadual, federal, municipal, e também da sociedade como um todo, a família principalmente. O presidente Lula se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, aqui neste prédio, o Palácio do Povo, no centro de Pequim, em frente da Praça da Paz Celestial. Ali eles assinaram acordos comerciais e estratégicos, discutiram a relação bilateral. Não há nenhuma ofensa ao ministro Gilmar Mendes intencional. O que existe são falas que foram descontextualizadas e divulgadas em fragmentos para falsamente me colocar como alguém contrário ao Supremo Tribunal Federal. Eu defendo as crianças. Respeite a minha causa. Respeite a minha causa e eu vou lhe denunciar por violência política. Respeite a minha causa. Deputado, eu reitero minha fala. Eu falei de valores. Valor, a vida de um animal importa também, deputado. O fato de alguém ter feito o ensino no Estado, ele é tão brasileiro quanto os demais. A realidade é a seguinte: é muito diferente do Amazonas. Quem estuda em Manaus, a própria prefeitura, sabe, o grande do Estado, e quem estuda muito mais distante da capital. Então, uma reserva de vaga tende a ver, no meu modo de ver, deixar o critério da proporcionalidade em aberto. Talvez nós não consigamos alcançar o escopo que a gente pretende.
A partir de hoje, a Covid-19 não é mais uma emergência sanitária internacional. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a pandemia deve ser tratada como permanente. Professor com a coroa de Santo Eduardo, peça de ouro maciço. Isso. Incrustada. E na sequência, as pessoas e o coro vão dizer, God save the King. A menina começou a ser violentada aos 6 anos de idade. Hoje, ela tem 15. A família dela era conivente com os abusos em troca de dinheiro. Morre Rita Lee. Aos 75 anos, a cantora, compositora, morreu. Condenar o réu Fernando Afonso Collor de Mello pela prática dos crimes previstos no artigo 317, caput do Código Penal, corrupção passiva, apenas de 4 anos e 4 meses de reclusão e 40... Quando se fala em sul e sudeste, nós temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. Moral, sofreu uma implosão catastrófica, de acordo com a Guarda Costeira Americana. Todos os passageiros morreram. Do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ela é a primeira mulher negra a integrar o tribunal em mais de 90 anos de existência da Justiça Eleitoral. Contundentes contra o Poder Judiciário, a desqualificação do Poder Judiciário, um ataque deliberado, uma exposição de fatos que já tinham sido também objetiva, formal e profundamente refutadas por este Tribunal Superior Eleitoral. Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos o texto principal da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Faltaram apenas 4 destaques para a conclusão da votação. Caraca, não conhece o Dona Dark lá na Amazônia. Eita! Na ilha de Rhodes, 3.000 pessoas saíram de barco e outras 19.000 foram alocadas em escolas e estádios. Turistas lotaram os aeroportos da ilha para tentar voltar para casa. A gente acompanha nesse momento o início dessa cerimônia de posse de Tiano Zanin. Você deve lembrar, mostramos inclusive aqui a sabatina dele no Senado, depois da indicação do presidente Lula, onde foram... Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, foi assassinado com 3 tiros na cabeça. Ele estava saindo de uma reunião política em Quito, capital do país. Foram 6 horas de apagão. A falta de energia atingiu não só as residências, mas também o comércio e a infraestrutura. O hacker Walter Delgatti foi condenado a 20 anos de prisão. Foi condenado a 20 anos de prisão na Operação Spoofing. O cenário de estiagem e altas temperaturas tem fortalecido as queimadas na região. Um grupo de militares anunciou nesta quarta-feira o fim do atual regime no Gabão, onde os resultados oficiais das eleições presidenciais de sábado deram uma nova vitória ao presidente Ali Bongo, que está no poder há 14 anos. A caldeira explodiu nesta fábrica de alumínio, bairro Pinhal, Cabreúva, interior de São Paulo, rua Davi Marcaça. Há feridos, falavam em 7 pessoas feridas, depois o número subiu para 35. O Supremo condenou os primeiros acusados pelos ataques do 8 de janeiro em Brasília. A maioria dos ministros entendeu que eles são culpados por 5 crimes, incluindo... 14 pessoas morreram na queda de um avião no interior do Amazonas. As vítimas estavam indo pescar e a chuva teria atrapalhado o pouso da aeronave.
ministro seguiu o relator Edson Fachin e considerou inconstitucional a definição de uma data limite para demarcar as terras indígenas. E protocolar, ela responde a um critério de antiguidade. Eles fazem um rodízio, uma espécie de rodízio. Barroso é ministro do STF desde 2013, foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff. De alerta, e apenas 2 não foram afetados. Aqui na Marina do Davi, de onde saem muitas embarcações com destino a comunidades ribeirinhas e flutuantes, a navegação está bem complicada. Amazonas amanheceu completamente encoberta por uma fumaça vinda de queimadas na região. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontou nos últimos 2 dias mais de 500 focos de incêndio no estado. O Rio Negro registrou hoje o nível mais baixo de toda a sua história. A informação foi divulgada pelo governo do Amazonas, estado que sofre com a pior seca da história. O ex-senador por Roraima, Delmário Mota, foi preso na cidade de Nerópolis, região metropolitana de Goiânia. Ele é suspeito de mandar matar a mãe de uma das filhas dele. O Tribunal Superior Eleitoral condenou ontem por 5-2 o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa do ex-presidente. E essa condenação foi dada por causa de uso eleitoral das comemorações do bicentenário da independência no dia 7 de setembro. Prosperidade não é uma maneira de fazer apenas, é uma maneira de ser, uma visão de mundo, um ideal de vida. E por último, é o desafio de não sermos mais desertores dos conceitos. Nós temos nos transformado seguidamente em desertores dos conceitos. O projeto tem que ser avaliado do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. A estrada não foi feita porque é uma estrada difícil. Declaro Vossa Excelência, Conselheira Yara Amazônia Lee Rodrigues dos Santos, empossada no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Que rouba a população sem ser preso. Fazer no dia a dia, no nosso momento de lazer, também pode ser um momento de consciência e um momento de cuidar. Ei, tu deu na minha cara, seu rato. Só teremos 38 votos em função do meu voto só acontece em caso de empate. E o parecer foi aprovado com 22 votos a favor e 17 votos contrários. Os pareceres do Brasil. O PL terá um candidato a prefeito de Manaus. Acabei de falar com o presidente Bolsonaro, reforçando isso. Nós estamos articulando não só em Manaus, mas em todo o Brasil para que o PL possa ter o maior número de prefeituras possível. Foi um erro que nós fizemos em 2020 e a gente não vai cometer esse erro novamente.